Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da websérie As Flores em Meu Ser. Hoje você vai conhecer Triunfo. O que será que essa flor faz e quem será a essência humana que estará comigo? Fica comigo que nós já vamos começar. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio dessa websérie que traz um convite a transcender as flores em todas as dimensões. Então, bem-vindo, bem-vinda a esse canal e que bom que você chegou até aqui, porque nós temos histórias para contar e hoje nós vamos contar uma história muito legal do triunfo e de uma essência humana muito especial. Mas antes, não esqueça que essa é uma websérie contínua. Se você está chegando nesse episódio, existem episódios antes e depois desse. Então, você pode assistir, reassistir, deixar sua opinião, seu comentário, deixar sua dúvida se tiver, porque vai ser um prazer poder responder você ao longo de toda essa jornada que eu trago e eu tenho tido muita força para seguir firme nos vídeos diários, com as essências humanas e trazendo os florais de Saint-Germain com toda a dimensão e profundidade que nós, humanos, podemos trazer em contato com esse reino vegetal incrível manifesto através das flores, dos florais de Saint-Germain. Então, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio. Bom, essa essência humana de hoje é a única de todas que falou 3 vezes. Então ela falou 3 vezes aqui no canal. Ela falou de 3 flores, e isso é um super desafio, porque o máximo que as essências humanas falaram aqui foram 2. Falar 3 flores significa que essa pessoa viveu bastante coisa no período desses meses que passaram. Mas é uma essência humana de sorriso contagiante. Eu acredito que quando essa essência humana era pequena, era aquela pipoquinha, danadinha, aquele moleque que ia para lá e para cá, que sorria, que ria, e isso ele trouxe para a vida adulta. Ele trouxe humor com um tom de seriedade quando precisa ser sério. E ele trouxe um coração gigante, aberto para poder ajudar. Eu entendo que ele está num processo de grande construção, agora que ele fez uma grande mudança na vida dele. Ele entende os astros, mas ele não só entende os astros, como ele os vive. Então é muito bom tê-lo por perto, é muito bom poder acompanhar esse sorriso e acompanhar esse crescimento, seja à distância, seja presencialmente. E é uma pessoa que vem aqui contar a história do triunfo, e eu tenho certeza que ele vai triunfar. Nós vamos ouvir falar dele por aí.
Então, queria agradecer, Jô, por você ter aceito e convidar você para contar quem é o João Márcio. Bem-vindo! Oi, Cá, obrigado mais uma vez estar aqui presente. Nem sabia que eu ia falar da terceira essência aqui, né? Para mim foi tão rápido assim. Então, Cá, você sempre com essa sua introdução que deixa a gente até sem jeito. Obrigado mesmo aí, gratidão pelas palavras. Eu, quando era criança, Cá, eu era muito quietinho, na verdade. Eu era muito fechadinho, assim. Não era tentado, eu nunca fui atentado. Eu fui, acho que espontâneo até um certo ponto, mas eu criança era bem tímido até. Eu comecei a me desenvolver assim para fora a partir dos 8, 9 anos, assim. Eu comecei a chegar onde eu tô hoje, esse jeito molecão, né? E obrigado mais uma vez pelas palavras. E sim, estamos aqui, né, mais uma vez falar de triunfo. E o João, né, sou eu aí, que você já me deu toda a introdução minha, né, do jeitinho que eu sou. E estou aqui, né, sou astrólogo, terapeuta floral e adoro esse universo, né, como todo mundo já sabe. E venho aí caminhando com astrologia e terapia floral juntos há um tempo. E é muito satisfatório para mim cuidar de pessoas, cuidar de gente, poder ter essa oportunidade de ajudar as pessoas, orientar as pessoas. E a gente aprende muito, né? Uma coisa que eu tenho percebido muito ao longo desse tempo trabalhando com astrologia e com floral é que a gente tem um privilégio, né, muito grande. Qual é esse privilégio? Né? A gente aprende muito com os outros mesmo, né? Tem coisas que a gente acaba aprendendo que necessariamente a gente não precisa passar por elas, né? Através da história das pessoas que interagem com a gente aprende muita coisa. E isso eu acho que é o maior bem que a gente recebe. Vamos pensar de uma energia cósmica, assim dizendo, por se dispor a ajudar e tentar, junto das pessoas, né, levar elas a uma direção, né? É claro que a caminhada é individual e a gente só aponta direções ou ajuda a pessoa a ter uma clareza. E isso, para mim, é uma das coisas que mais me satisfaz no trabalho, né? Com floral, com astrologia, poder olhar essas essências humanas, né? Como você mesmo fala, de uma outra forma e usar esses aliados da natureza, do plano vegetal aí, para nos ajudar nesse caminho, nessa busca, né? Então, isso me ajudou muito, me formata muito, gosto muito desse universo todo. E é isso, né? Sou uma pessoa de múltiplas coisas, né? Faço 500 mil coisas, trabalho com bastante coisas, estou sempre numa dinâmica, no movimento, e gosto muito disso, com leveza, com alegria, com seriedade, como você mesmo colocou também. E é isso, cara. Estou por aí, né? Espero agora desenvolver cada vez mais e obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar do Triunfo, que é uma essência para mim muito especial, né? Que é o início da minha jornada foi com Triunfo, né? Na terapia floral. Então ele é muito especial para mim e obrigado pela oportunidade de poder falar dele. E é isso aí, obrigado mesmo. Ok. Jô, eu tenho uma curiosidade que muita gente pode ter. O João, ele criou agora o espaço dele, Aurora Boreal, que veio até no meio desse projeto aqui dele das Vi. flores, ele já vai falar. Mas me conta uma coisa. Você era uma criança, um adolescente que gostava de olhar as estrelas, que já tinha essa inclinação e que depois conheceu a astrologia e aí os florais. Como é que foi essa caminhada? Tá, vamos lá. Olha, Kai, eu nasci. Minha mãe sempre fala que eu sou meio doido, assim, né? Enfim, o que, que é, né? Ser doido, né? Mas, sim, eu sempre gostei de astrologia, sempre gostei da natureza. Eu tive uma infância muito linkada com isso. Teve uma fase da minha vida que eu vivi muito próximo desses elementos, né? Eu morei com a minha avó um tempo e lá tinha jardins e tinha tudo. Então, e minha avó era uma mulher que gostava muito de flor, e ela tinha jardins e ela passava o dia inteiro ali com aquelas flores. Então eu cresci ali com ela, com esse contato direto de flor, né? E então eu sempre gostei das flores também. O meu primeiro contato com o saber astrológico ele aconteceu ali por volta dos 7, 8 anos, quando meu pai ele achou um livro chamado Grande Livro da Astrologia. Ele me deu de presente para, sei lá, né? Acho que nem ele também sabia do que se tratava. E aí eu comecei a ler aquele livro ali, com essa fase, né, de 8 anos ali por ali, e eu me apaixonei, nossa, imensamente por aquilo. Eu falei, gente, é isso aqui, nossa, que incrível, eu me achava o máximo. Eu falei, gente, eu vou dominar o mundo, né? E eu sempre, aí daí foi a picada que a gente fala, né? A picada da astrologia, né? Quando você é picado pelo bichinho da astrologia, você não larga mais, não tem jeito. E ali começou ali. E eu comecei a me desenvolver, também, aí fui para outras áreas da vida, estudei outras coisas, trabalhei com outras coisas e tudo mais, mas a astrologia, ela sempre esteve ali, né?
comigo. Sempre teve de um certo modo, eu sempre tive interesse, eu sempre quis saber, eu sempre quis estudar. Eu nem sabia ainda que tinham escolas, né, que tinham pessoas que faziam um trabalho muito legal de ensino astrológico, e eu achava que era uma coisa assim que as pessoas achavam que era superficial, que era superstição. Eu tive muito isso comigo, né? Fazendo um paralelo ali, que os dois chegaram na minha vida muito próximo, o floral com a astrologia, né? Junto, assim. As flores sempre tive esse contato, eu sempre gostei. E a minha mãe, ela tinha conhecidos, né, que fizeram terapia floral. E eu não sabia o que era também. Aí, numa conversa aqui em casa, enfim, a pessoa falou, tô fazendo terapia floral, é maravilhoso, nananã. E eu falei, mas o que é isso, né, terapia floral? Até, sei lá, passou várias coisas pela minha cabeça, né? Será que a pessoa toma um chá de flor, né? Uma coisa assim? O que será isso, né? Será que joga flores na pessoa? Eu pensei em 50 mil coisas, né? E aí eu comecei a me interessar também por isso. Mas eu não sabia muito profundamente. Eu descobri o que era e para mim só existia um sistema e era uma coisa só fechada e é isso, né? Eu não sabia que existiam outros sistemas, que existiam outras coisas. Eu não conhecia profundamente esse universo, né? Aí eu passei por uma fase na vida, em 2016, que foi um divisor de águas, assim. Tive umas crises pessoais, assim, mas com coisas externas, né, tipo, com vida profissional e essas coisas todas. E em 2017 eu acabei rompendo com o trabalho que eu tinha até então, né, a empresa que eu trabalhava, e aí foi o começo dessa minha mudança, né, de profissão e de fazer o que eu realmente gosto. Eu sempre parti do princípio, cara, que a gente deveria trabalhar com uma coisa que a gente gosta, porque a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa, né? Ou em momentos de prazer ou em momentos de lazer. Então, eu sempre tive essa premissa comigo, assim, eu preciso fazer algo que eu gosto, já que eu vou passar mais tempo da minha vida fazendo isso, quero estar mais tempo com algo que eu gosto. E aí, 2016 para 2017 em si, eu saí desse trabalho e automaticamente eu conheci uma menina que estudou na escola onde eu estudei e trabalho hoje, né? E aí ela falou assim, eu tô fazendo astrologia. Eu falei, nossa, astrologia, eu sempre tive vontade. Ela, eu estudo em tal escola, tá, é muito legal. E nananã. Beleza. Aí eu fui atrás, consegui. Aí eu fiz a minha matrícula, comecei a estudar, 2017. E em 2019, mais ou menos, acho que foi isso, eu conheci o Renato, né, que também participa aqui com a gente e tudo mais, e aí ele começou a estudar também, que ele também estava numa transição de carreira, então a gente estava numa transição muito junto ali, nós dois, né, e um foi meio que apoiando o outro, e aí ele me apresentou a Elaine, né, ele fez o curso com ela primeiro, daqui dos Florais Saint-Germain, e aí eu nem foi aí que eu descobri que tinha outros sistemas. Eu falei, nossa, mas eu pensei que era uma coisa só. Aí ele me apresentou ela, eu fiz o curso com ela também, através dele ali tudo, e que foi, né, a minha professora, Elaine Reginaldo, e aí eu comecei a trabalhar com os florais, né? Então foi assim que eu comecei. Mas essa ligação que eu tenho com as flores, com os astros, né? Eu sempre tive e sempre tenho, né? Porque a astrologia ela toma um lugar na minha vida hoje muito maior. Ela não é só para mim hoje uma ferramenta de trabalho, assim como o floral também não é, de um certo modo, né? Eu consigo perceber muito a filosofia que o floral traz, eu trago muito isso para o meu dia a dia também, de vivenciar esse florear, vamos pensar assim, durante a vida, né? E a astrologia é a mesma coisa. Ela ocupou um lugar assim muito especial na minha vida, né? Ela faz muita coisa especial por mim. Assim, a astrologia ela me abriu muitas portas, ela me trouxe coisas maravilhosas assim, mesmo. Tenho um contato, adoro do fundo do coração. E eu sempre tive esse contato. Eu acho que eu fui escolhido por isso. Assim, parece até um pouco arrogante falar isso, né? Mas não é nesse sentido que eu quero dizer. Foi tão natural esse primeiro contato que eu estava numa fase tão criança que não foi premeditado que eu sinto que eu fui meio que chamado mesmo ali para essas duas direções, sabe? Escolhido assim, dessa maneira muito simbólica, né? Eu sempre gostei de flor, né? Tenho minhas flores favoritas até hoje por conta desse contato com a minha avó, né, que eu tinha ali, a infância, eu sempre tinha esse contato, tanto é que eu tinha um hábito quando era criança, de quando alguma coisa me chateasse, assim, ali, a gente criança birrenta, né, e algo me contrariava, eu ficava lá no meio das flores, eu sempre sentava ali, ou ficava numa árvore que tinha ali também, que inclusive era uma goiabeira, né, então eu sempre já tive imerso ali, na casa da minha avó, tem muitas flores que tinha, né, que hoje em dia ela não vive mais, mas flores que a gente usa no sistema, né? O lugar onde ela morava, por exemplo, é um lugar que tem muito vitória, por exemplo. Eu cresci brincando num pé de goiabeira. As margaridas, minha avó tinha um monte de tipo de margarida. Rosa, ela tinha um monte, ela tinha muita coisa de rosa. Era assim, então eu cresci com os florais de uma certa forma, né? E a astrologia chegou um pouquinho depois desse primeiro contato, mas no mesmo lugar, por incrível que pareça.
né? Aconteceu tudo junto. E quando eu comecei a estudar, também chegou muito próximo, os dois juntos. E hoje eu estou aí trabalhando. Eu abri o Aurora Boreal no ano passado e já tinha falado de uma essência, inclusive, né? Já tinha falado do aloe. E aí quando eu vim falar do Greville, já estava com um espaço, né? Que é onde eu trabalho com astrologia, com atendimentos, trabalho com floral também, vou dar cursos aí futuramente. Então é um processo que veio aparecer. E o Aurora Boreal, ele também surgiu dessa forma, cá, assim, meio inusitada. Né? Até o nome, né? Eu ficava, mas que nunca vou dar para um espaço para eu trabalhar, nananã, e eu estava conversando mais uma vez com o Renato, e o Renato que teve uma espécie de insight, a gente começou a falar de coisas, e do nada saiu o nome, assim, aí um olhou, deu aquele estralo, assim, olhou para o outro e falou, é esse aqui. Então eu até falo que o Rei é o padrinho do Aurora, né? Porque ele que me ajudou a concluir, e aí pronto, aí surgiu e começou a encaminhar, e eu estou muito feliz. A Aurora é uma criança, né? Um recém-nascido, né? Ela fundei em novembro, né? E ela tem meses de vida, mas já me trouxe muitas alegrias, assim, já, né? Eu consegui trabalhar com ela e foi muito gostoso. E você fez parte, esse processo fez parte também, tá? Que a gente conversou bastante disso, e tá aqui falando do Aurora é falar também desse processo que esteve embutido, né? Esteve envolvido. E é isso aí, foi assim que eu cheguei aqui. Lindo! Não, olha a história. E você, desculpa a indelicadeza, Jô, mas você tem quantos anos mesmo nessa Eu tenho encarnação? 30, vou fazer 31 agora em fevereiro. Nessa encarnação ele tem 31. E você sabe, viu, Jô, que tem um nó, segundo a antroposofia, com 31,5. Então tem uma Olha, grande mudança que vai chegar aí, então parabéns, muito tô legal. pronto, vamos Isso lá. aí. Então, ô Jô, antes da gente ir para nosso triunfar do triunfo, você Uhum. passou pelo terceiro processo. Então, como é que foi essa caminhada? O João, assistam que está aqui no canal, ele falou do aloe, depois ele falou do Grevilha, até chegar aqui no nosso episódio falando do triunfo. Deixa eu só fazer uma linha do tempo correta aqui, ó. O Aloy estreou 4/11. Então o João esteve aqui em novembro com Aloy, Com aloe. em dezembro com Grevilha e em janeiro de 2023 com Triunfo. Do triunfo, olha. Houve um processo com essas flores ou você falou aqui e não aconteceu mais nada? Houve. Houve. É uma coisa interessante, Oká, que eu vim perceber agora isso, sinceramente falando, assim, dessa escadinha que aconteceu, que foi uma escada mesmo, né, do processo que eu vim ali do Aloe até chegar aqui no Triunfo, que a gente vai falar. Mas foi um processo. E é engraçado quanto que essas essências, assim, né, para mim, né, falando da experiência comigo, elas se complementaram, né? Porque o Alô, ele veio ali meio que me dar uma voz, né? Meio que me fazer ocupar o meu lugar, né? Me empoderar, me apropriar ali, tirar meus medos, né? E desvendar as verdades mesmo, do que eu queria, acerca do que eu queria, do meu potencial, me apropriar de mim, eu diria, né? Eu sempre falo que o Aloe é aquele floral que te dá o lugar de fala, né? Ele te dá o palco, o microfone, fala, vai lá, você pode, você tem um lugar. E aí foi mais ou menos esse processo que aconteceu, né? Eu até vou considerar aqui o Aloe como se ele tivesse feito o preparo ali, o, a limpeza necessária para o início desses trabalhos, assim, sabe? Ele meio que me deu um banho ali, me vestiu, me aprontou, assim, falou, deixa eu te arrumar e agora você vai. E o Grevilha, ele veio ali realmente para parar isso, né? No sentido de dar a força necessária, né? Assim como a gente conversou lá no Grevilha, ele fala da questão da raiva, né? E a gente sabe que raiva, e, enfim, é uma energia, né? Que a gente não está usando de uma maneira correta, né? Na verdade, ela pode ser muito usada de maneira empreendedora, né? É a mesma linguagem, na verdade, né? A raiva ela é uma energia de empreendimento, né? Então ele trouxe isso para mim, o Grevilha, assim, né? Ele trouxe essa coisa assim, olha, agora você tem força, me armadurou, né? O Grevilha, o Grevilha é aquela essência que eu sempre falo também, que ele traz armas para a gente, né? Ele coloca você, assim, ele faz você lutar pela forma certa, né? Que o Grevilha a gente trabalha essa pessoa briguenta, raivosa, nervosa, né? E ele coloca a gente assim, ó, agora você vai brigar por uma coisa certa. Você quer brigar? Então vamos arrumar uma coisa decente aí para você brigar. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Aí eu ganhei essa força para começar, né? A motivar. E é interessante que aconteceu para mim que o Aloe, eu estava com ele montando a Aurora, né? Usando a Aurora de um exemplo assim, né? Sólido. Eu estava com a Aurora no planejamento,
Então, eu tava tomando aloe junto com esse processo da gestação, né, do Aurora. E o Grevillea, quando eu vim falar de Grevillea, eu comecei a tomar o Grevillea, o Aurora ele já estava pronto, já estava acontecendo, porque eu vim aqui em novembro, no começo, né, falar do aloe, e a gente já tinha conversado antes, lembra, né, que a gente já tinha marcado, e eu já estava usando o aloe nesse processo, estava montando o Aurora. Depois, quando chegou a vez do Grevillea, eu já estava... eu já estava com a Aurora pronto, já. Eu estava com a Aurora pronto, e aí ele começou a me dar essa força do Aurora se desenvolver mesmo. Né? Essa energia de vamos dar continuidade, esse movimento, essa força motriz, assim, né? Ele meio que deu um arranque, assim, né? Já estava afundado, mas nesse processo que eu comecei a tomar o Grevillea, eu comecei a dar mais força ali para o Aurora, né? E trabalhar mais, desenvolver mais coisas com ele. Aconteceu muitas coisas nesse meio tempo ali que eu estava com Grevillea, né? Veio algumas oportunidades legais de trabalho em nome do Aurora, veio coisas muito boas, assim, coisas assim, realmente para dar força e tal. E agora, né, muito interessante também, chegando nesse processo do triunfo, né, também deu um passo a mais, né, deu um passo a mais do vamos triunfar agora, eu estou nessa proposta aí, vamos triunfar. Então, deu um passo a mais, né, estou com uns projetos aí para esse ano, um monte de coisa legal, que o triunfo vem dando base para isso, né, então ele vem me ajudando nesse sentido. Então, teve sim, eu jamais pensei que teria acontecido, as coisas nunca, nada é por acaso, né, mas que deu esse casamento, né, porque são essências que fizeram parte do mesmo processo, né? E em etapas muito bem marcadas, né? Isso também serviu para mim como um aprendizado, mais uma vez, como terapeuta, né? Do casamento, né? O que é a essência no individual e a essência no conjunto, né? Mesmo trabalhando cada uma no seu tempo, mas uma foi pegando um pouco da outra, né? Uma parou aqui, aí iniciou a outra, e foram fases, né? Eu achei muito legal esse movimento aí, o impulso, essa questão da estabilidade, e agora essa questão que o Trump está trazendo aí de oportunidades, de plasticidade para essa nova fase. Aconteceu sim, cara. Foi muito legal, inclusive. Eu recomendo aí para as pessoas fazerem esse processo. Não, e Jô, você trouxe um ponto bem legal, porque a gente está aqui construindo um trabalho humano. E eu tenho visto nas redes sociais e muitos outros terapeutas num poder e num papel de como se fossem grandes mestres ascensionados que não aprendem nada e que Não, ficam nessa postura de que, olha, sou eu e eu. Então, assim, eu não aprendo, eu já estou num patamar, você é inferior a mim, e isso não falando, mas às vezes nas posturas que as pessoas têm. E você sim. trouxe uma coisa muito legal que fecha com o que a gente estava falando nos bastidores e agora com vocês aqui ao vivo, que é a potência do aprendizado. Se a gente for colocar, João, uma pergunta assim, agora no ar, o João não sabe dessa pergunta. Mas se a gente for pensar o seu contato anterior à participação da websérie com Aloy, com Grevillea e agora com Triunfo, você vê de modo diferente? Ou você acha que o contato é sempre o mesmo com a flor? Ou você Uhum. acha que tem uma interlocução com o terapeuta e a essência floral? Qual a sua opinião? Olha, o Cá, tem sim, inclusive não só com o meu processo aqui dentro do seu trabalho, mas também de outras pessoas que eu assisti. Né? Através do saber das outras pessoas, eu consegui aprender muito. Teve pessoas aqui que passou com outras flores que para mim foi uma aula, assim, que eu jamais pensei. Então, a gente tem esse contato com o floral. Eu acredito, Ká, que tem uma coisa que atrapalha a gente como terapeuta, que foi justamente o que você falou, que é essa questão do o mestre, né? A pessoa, ela se acha um mestre e ela tem os seus discípulos, e esses discípulos são os pacientes e são os interagentes. Olha, tem umas coisas muito interessantes que acontecem aqui, eu acho que isso vem da cultura, né? O floral, assim como outras terapias, né, ele vem num lugar que a gente não é habitual, né? Então a gente meio que fica provando, né? Ou se autoprovando, né? Traz aquela satisfação, né? Quando o cliente traz assim, nossa, eu estou melhor. Aí você não pega aquilo como um aprendizado, né? Você pega aquilo e fala, nossa, isso funciona mesmo, né? Ai, que agora sim funciona, né? Até aqui conversando com outros terapeutas assim, que estão começando,
uma pessoa em questão, ela me trouxe um negócio e falou, eu acho que eu não estou fazendo direito, porque não tem o resultado que eu queria, ou porque a pessoa demora muito, sabe? Então, ela ficou meio, será que funciona comigo? Será que eu sei fazer? E não é exatamente assim que funciona o floral, né? A gente sabe que o floral ele vem de dentro para fora, né? Ele vai lidar com camadas e dependendo do que você vai trabalhar também. É essencial para o terapeuta floral aprender. É uma coisa, Cá, que eu sempre falo. Se você quer cuidar de gente, você tem que saber sobre gente. Então você precisa estudar gente. E começando pela gente, né? Porque nós também somos seres humanos. Eu acho importante a gente humanizar o terapeuta. A gente vem de um lugar, hoje, na nossa sociedade, que a pessoa que ela é médica ou a pessoa que ela é terapeuta é como se ela não ficasse doente. Então, eu já escutei muito isso. E tem muita gente que compra essa ideia. Como terapeuta, compra essa ideia de, tipo assim, eu tenho que estar no lugar de mostrar um lugar. Até fazendo uma ponte com o triunfo, uma coisa que eu percebo muito é o terapeuta que passa a imagem do super próspero. Eu acho isso complicado em alguns momentos. Porque ele cria aquela imagem assim da, olha, gente, eu fiz isso e hoje eu sou riquíssimo, sabe? Eu tenho muita prosperidade. Gente, o que é prosperidade? Né? Isso é muito pessoal. Né? Não é só material. Então, isso também me incomoda um pouco na questão da terapia hoje, a gente vender essa prosperidade, inclusive concreta, que é uma coisa que a gente vai falar com triunfo, né? Nossa, e não é assim, a gente tem uma história, a gente tem terapeutas que vieram de famílias abastadas, a gente tem terapeutas que tiveram que ralar para poder pagar seus cursos, para poder abrir seu consultório. Então, assim, tem muita coisa envolvida, tem uma classe social envolvida, tem uma estrutura sociopolítica e entre outras coisas envolvidas, né? A gente não nasce pronto, não é verdade? Então, começa daí. Então, eu acho importantíssimo a gente, terapeuta, buscar uma humildade nesse sentido de buscar o aprender, de ter trocas também, não comparativas. A gente tem muito aquela coisa assim, eu sei indicar melhores assim que o outro. E às vezes é velado, né? Se fosse escancarado, às vezes seria até mais fácil de lidar. Mas às vezes é muito velado, assim, tipo, meu trabalho, né? Desculpa, né? O meu trabalho. E ninguém é melhor do que ninguém, né? Já começa daí. E ninguém nasceu sabendo, né? Principal, vamos pensar assim, né? Que os florais, a Neide veio começar a trabalhar com força com os florais nos anos 90. Antes disso, quem fazia? Ninguém, né? Então, como é que do nada começa a brotar os grandes mestres aí, né, que a gente tem? Nossa, eu acendi. Gente, não acendeu. A gente está aqui encarnadinho, tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para aprender, muito tapa para levar, né? Muita coisa para superar. Então, e é importante isso. Igual a gente vê também a pessoa que ela é terapeuta, por exemplo, e ela tem vergonha imensa em falar que toma floral. Ou tem uma vergonha de falar, eu preciso fazer terapia. A gente precisa, porque antes do João terapeuta, tem o João ser humano. Né? Eu tenho conta para pagar como todo mundo, eu tenho que trabalhar, tem dia que eu acordo de mau humor, tem dia que eu acordo bem-humorado, tem dia que eu queria sair correndo, gritando, tem dia que eu queria desmaiar, tem dia que eu não queria nada, tem dia que eu tô com preguiça, como qualquer pessoa. Eu acho importante a gente humanizar o terapeuta. Isso tiraria, desconstruiria muitas ideias que as pessoas têm acerca da gente também, e o próprio terapeuta pensa isso às vezes, né? Um terapeuta para o outro, né? Eu sou terapeuta. Você vê o fulano faz terapia. Nossa, mas será que ele está apto a fazer a passar o trabalho para frente, né? Já que ele está adoecido, entre aspas? Eu acho isso muito presunçoso. Sendo que a gente vê também, no nosso caso das terapias holísticas, jogando uma polêmica aqui, muitas pessoas que precisam fazer terapia, que buscam os cursos, né, tentando se curar de algo, né? E às vezes não tem coragem de enfrentar essa palavra. A gente tem medo da terapia, né? Quando a gente fala terapia, parece que a gente está falando de um monte de gente doida, louca e desequilibrada. E não é assim, gente. Nós somos seres humanos, né? E a gente precisa de equilíbrio. A gente desequilibra o tempo inteiro, né? É importante, a terapia é importante para a gente, principalmente. Porque não é fácil, né, cara? A gente atende, a gente tem a nossa vida pessoal e a gente atende, a gente precisa de terapia, porque é duas vidas para conciliar. A gente tem coisas de paciente para fazer, fórmulas para elaborar, os próprios estudos e a troca, e você tem que estudar, e você tem a sua vida com outros estudos, às vezes com outros trabalhos. Gente, como? Nem o super-homem, né? Vamos concordar. Ou a super-mulher iria conseguir fazer isso. Né? Então, eu acho que começa daí a questão da terapia, ou terapeuta, baixar um pouco aí a bola nesse sentido de que a gente também é vulnerável e a gente precisa se cuidar,
para cuidar melhor do outro, inclusive, né? Porque aí, senão a gente vê aquelas máscaras, né? Que a pessoa faz aquela pose toda de evoluída e iluminada, né? E por qualquer coisa ela dá um estouro gigantesco, assim, que demonstra totalmente o desequilíbrio que ela se encontra, sabe? Que é uma persona que a gente veste, né? E a gente tem, e é engraçado que a gente às vezes vai receitar essências, né? Justamente que trabalha essas personas, nessas máscaras aí. E a gente usa 50 mil delas. Não que isso não seja importante, né? A gente sabe que tudo é importante, né? Quando se trata de emoções e comportamento. Todos os comportamentos são importantes. Porém, né, a gente quer, às vezes, levar essa cara de eu sou super bem resolvido, e minha vida é maravilhosa, e porque eu sou terapeuta, e venha você também, sabe? Assim, aquela coisa. Gente, calma. Ou aí cai também nesse lugar do grande mestre, né? Da pessoa que ela é absoluta e venham até mim, vocês não sabem a verdade. É interessante isso, né? Que a gente tem, é tudo conjunto, né? É uma postura só que se desmembra em graus ali, né? Mas o sábio, ele pode cair para esse lado, né? De eu tenho a verdade e vou salvar vocês, né? Venham até mim que vocês vão encontrar a palavra da salvação. Aí vira um grande pastor, né? Do floral e um fanático, às vezes, nesse sentido. Não só do floral, mas de qualquer técnica, né? E aí, eu acho que esse tipo de comportamento, cá fazendo uma reflexão aqui com você, incita essa busca desmedida que a gente vê cada vez mais do curar-se. As pessoas estão desesperadas por cura, né? Não que a gente não precise se equilibrar, mas tudo tem tempo, tem hora, mas qualquer coisa que se lança, as pessoas vão sem até questionar o que estão fazendo. O porquê, para quê? Se eu falar que, gente, tome chá de alface, vocês vão ganhar rios de dinheiro ou vai abrir os campos mentais. Nossa, a pessoa vai lá comprar um caminhão de alface, vai fazer vários, e sabe aquele desespero. E eu acho que esse comportamento que a gente, como terapeuta, às vezes, incita isso, essa coisa assim de eu tenho a solução pronta, a receita pronta, e isso foge totalmente dos princípios da terapia, já que terapia é um processo. E não depende de mim, terapeuta, também, né? Esse processo. Isso é do paciente. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente assume uma responsabilidade que não é nossa e começa a exigir do paciente uma devolutiva, né? A gente está acompanhando um processo. Isso fala mais sobre a gente do que a pessoa, do que o nosso paciente ali. Né? Ele tem o tempo dele, tem as situações dele, tem as recaídas dele, e assim como nós temos nos nossos processos para os terapeutas que fazem terapia, aí a gente sai do consultório terapêutico e vai sentar na cadeira de quem está sendo atendido. E isso é importante, né? E então a gente olhar com esse olhar de paciente, eu acho isso importante. E buscar o saber, buscar o conhecer. E é isso que eu gostei muito nessa sua série, o Cá, por conta disso mesmo. Olha só, a gente tem 89 essências aqui no sistema, e é óbvio que tem essências que a gente trabalha mais, que possivelmente são essências que a gente vai falar mais. Mas eu aprendi coisas aqui nessa série, vendo outros vídeos, não assisti todos, lógico, mas eu assisti ao longo do tempo, bastante, né? E que eu tive aulas assim que eu jamais pensei. E olha que a gente lê, a gente troca, a gente conversa, a gente estuda. Até mesmo já indiquei algumas dessas essências numa outra proposta que eu jamais pensei. Assim, falei, nossa, gente, assim, como que pôde, né? Então, isso que é o legal. Então, a gente aprende, isso é tão bom, né? A andorinha, né? O verão não se faz de uma andorinha só, já se diz isso, né? Todo mundo é importante, tem lugar para todo mundo. A gente vai se direcionando, né? Tem os tipos de pacientes que é para mim, vai vir para mim, e os seus vão ir para você. Então, a gente não precisa viver nessa competição. É natural essa seleção, né? O jeito que a gente fala, o jeito que a gente expressa, nossas crenças, tudo isso faz atrair o tipo de pessoa certa que vai se atender com a gente. E da mesma forma que a gente usou isso também para escolher o nosso terapeuta hoje em dia, seja de floral, seja psicoterapia, que é importante também, entre todas as outras coisas. Eu acho que a gente tem que realmente repensar o nosso lugar como terapeuta, entender que a gente acompanha processos, né? E que nós, antes de mais nada, somos humanos tanto quanto a pessoa que está sentada na nossa frente. Porque a gente não é melhor do que ela em nada, porque a gente conhece indicações florais. Pensando nisso numa história de vida, no contexto de vida, esse saber é até pequeno, né? Ele não é pequeno no sentido de não ser grandioso, não é isso, mas no sentido de tanta coisa que se tem na complexidade da vida, né? Para a gente só em cima disso me achar sensacional, né? O Cristo desceu aqui. E não, a gente precisa viver a vida, né? A vida é para ser vivida, né? Para ser usada, a gente vai aprender, vai conhecer e se permitir aprender, inclusive com o nosso paciente, né?
que ele é a maior aula, eu acredito, que ele que vai colocar nossos conhecimentos, não à prova, que eu acho que não é sobre isso que se trata, mas ele que vai colocar nosso conhecimento em desenvolvimento, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, por isso que eu não sou tão a favor das terapias de conveniência, né? Porque isso limita muito o nosso trabalho, o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento quanto terapeutas, né? Eu gosto acho legal a gente ver esse lado holístico, literalmente, né? Uma pessoa que ela traz uma história, ela tem um contexto social, ela tem uma vida biológica, ela tem uma vida espiritual, ela tem uma vida de todas as camadas que cercam a vivência dela, e em cima disso eu vou fazer um trabalho. Então, e só isso já é uma aula, uma baita aula. Então, cada consulta é um curso. Então, a gente está sempre aprendendo, né? E aí a gente desenvolve dois contatos com a flor. Aqui falando de mim um pouco, né? Eu tenho um contato com a Aloy, eu, João, indicando a Aloy, e tenho um contato com a Aloy e João usando a Aloy. Entende? Então, duas experiências que me enriqueceram aí, que agregaram. A mesma coisa com Greville, a mesma coisa com Triunfo e com outras, né? Que eu já usei nas minhas fórmulas, eu tenho minha terapeuta floral, né? E ela elabora fórmulas para mim, e é uma coisa que eu acho importante também quando a gente se atende com outro terapeuta, deixar ele fazer o trabalho dele, né? Então, assim, ela passa para mim a fórmula, para mim, eu não questiono, eu só olho o nome para saber o que vai ser, e pronto. Entendeu? Deixar ele trabalhar, isso também me ajuda, me ensina, e eu tenho descoberto coisas incríveis também nesse processo, com aquela fórmula ali. Que também o João já terapeuta, vai olhar por um outro prisma. Então, eu acho importante a gente ter esses dois lados da essência. Uma coisa é a gente ter o conhecimento teórico, e eu acredito que o trabalho no floral, isso em qualquer sistema aqui, eu acredito que ele vai muito além do que só o sintonizador pensou, ou captou ali, ou sintonizou, literalmente. A gente consegue desenvolver mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. A partir do trabalho dele, lógico, com o princípio dele, o que ele trouxe de coluna. Em cima dessa coluna vai se construindo braços, é como se fosse uma árvore. Né? Cada essência eu vejo como se fosse uma árvore ali, que o tronco, a semente, ali, a raiz, vem desse sintonizador, e aí os troncos vão nascendo. E vai tendo floradas e floradas e mais frutos, que vai trazendo mais, vai apurando mais, e vai trazendo mais. E isso a gente consegue através do aprendizado. E começa principalmente a partir da humildade do terapeuta, porque isso é responsabilidade nossa. Se a gente trabalha com um sistema floral, ou com vários, o que a gente propaga a partir dele é responsabilidade nossa, como terapeuta, né? Tanto é que eu vejo, assim, às vezes as pessoas ficando bravas, né? Tem um monte de gente aí que ensina floral e não é terapeuta, e que se isso acontece, é responsabilidade nossa, porque a gente trabalha com isso. A gente foi certificado sobre isso, a gente fez uma formação correta sobre isso. Então, se esse tipo de coisa acontece, a responsabilidade é nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. E não ficar lá do alto, né? Tipo, eu sei tudo, eu sou o melhor terapeuta, e apontando o dedo lá, ele nem sabe, né? E tá lá fazendo, né? Divide, compartilha, né? O saber. Né? O eixo do saber é justamente esse, né? Você ir lá se aventurar, aprimorar os seus conhecimentos para depois você distribuir. Né? Isso também é terapêutico, né, Cá? É polêmico esse episódio, e a gente ainda nem falou da flor, mas uma coisa que é interessante é que esse desvio de egos, ele tá muitas vezes conectado ao tempo que a pessoa é. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa que acabou de fazer o curso, dificilmente, não quer dizer Uhum. que não vai existir, falando: "Ai, João, você não sabe de nada, você precisa estudar mais. Olha", não, a maior parte das pessoas que entra nesse discurso fala: "Quem é você, João? Eu tenho 15 anos como terapeuta Sim. floral, eu tenho", e aqui na websérie, Jô, todo mundo fala de lugar humano. Todos os que disseram sim, de alguma forma, para esse trabalho, têm sim a sua experiência com as flores, a sua vivência, mas eu estou trazendo desconstrução desses níveis egóicos. É claro que na jornada da vida, eu acredito que nós estamos numa escola, ou para os mais novos, num videogame. Então, cada um vai vivendo sua jornada e vai passando de fase. Mas o Sim. passar de fase não significa que você é melhor que quem está na fase anterior ou no ano anterior. Significa que a sua jornada individual traz para você, a partir do momento que você passa de fase, maior responsabilidade de compartilhar
a sua transformação com aquele que está lá engatinhando. Sim, E aquele que está engatinhando escolhe ir ou não. Mas é sim, um ponto grevilha, viu, Jô? Ainda é a grevilha, porque, gente, não é porque a gente está aqui que não existem brigas nas terapias integrativas, não nossa, existe mais o que isso. ego inflado, não existe. Não. Essa postura de poder ouvir a colaboração do outro é algo que é individual. A Camila é muito grupal, viu, Jô? Eu Uhum. até já ouvi de algumas pessoas, mas Camila, por que você não fez a série sozinha? Eu falei, porque eu conseguiria fazer sozinha, mas eu Sim, não teria a dimensão no sentido do compartilha. Então eu acho que eu tenho um saber, eu nunca me vi tão inteligente, viu, Jô? Eu estava falando: "Nossa, como também. eu sou inteligente". Mas eu estudo bastante, mas é uma coisa que é legal, é poder trazer outras pessoas que estão a fim de compartilhar de um lugar que nós não estamos aqui expondo a verdade universal, mas Sim. expondo um convite a você que chegou até esse episódio, saber, pensar e refletir sobre a flor. Então, queria agradecer a você por esse comentário e vamos agora conhecer finalmente o Ah, triunfo. Vamos história interessante. lá! Então aqui temos o triunfo sob a luz de Neide Margonari. Então temos aqui essa linda florzinha, que é uma flor que combate o negativismo. Então ela vai ser uma flor de otimismo. Como o nome diz, triunfo, triunfar. Mas eu diria e ousaria dizer que ela serve para as duas partes. Quando você está muito no negativo ou quando você está extremamente otimista e perde aquele olhar daquilo que pode estar te prejudicando. Então vamos supor que você está naquela vibe gratiluz, gratamor, gratitudo, como a Rosângela que eu adoro no Instagram, e de repente a pessoa está puxando teu tapete. E tá lá puxando, o triunfo vai trazer você para o lugar, para você poder se pôr. Então não é só o negativo, mas é você trazer o otimismo em equilíbrio. Nada de ficar alienado e deixar as pessoas pisarem na sua cabeça. Isso acontece nesse nosso meio, né, Ju? Então, para pessoas que só percebem a vida pelo lado negativo, então valorizam muitos problemas, todos os impasses que viveram, vai promover toda a ativação da intuição que está aqui na nossa testa, no nosso chakra frontal, traz uma energia para que a pessoa que tome se conecte com a espiritualidade e passa a enxergar a sua verdade e os seus propósitos. Então, o triunfo, o que que ele vem fazer? Ele vem dar toda a potência que você tem para que você possa triunfar no seu novo projeto, na sua vida, na compra de alguma coisa, fazendo um curso. Então o triunfo ele vem trazer essa história de você merecer ter sucesso. E como é que isso acontece? Quando eu equilibro esses meus 2 lados. A medicina chinesa fala pra gente que nós temos dentro de nós a luz e a sombra, temos o otimismo e o pessimismo, e está tudo bem. Integralmente, integrado, os 2 caminham super bem. Agora, quando eu estou muito excessivamente otimista e excessivamente negativo ou pessimista, aí que é o grande problema. "Ah, Camila, então você está falando que estar otimista é ruim?" Não, estar otimista é ótimo. Mas estar otimista a ponto de pôr uma venda em meio a tudo que está acontecendo, não é um otimismo saudável. E pode trazer um belo rebote, uma bela catarse depois. Isso muito acontece em relações amorosas. Quando você encontra um João lindo, maravilhoso, querido, eu tô otimista, é o homem da minha vida, eu vou casar, vou ter filho. E de repente o João já não está respondendo as suas mensagens de vez em quando. E aí, não, mas é o João, não sei o quê. Então você acaba não vendo por conta de toda essa questão. Então, o triunfo, nessa percepção, eu gostaria de trazer para vocês essa provocação dessa polaridade que o triunfo pode ter. E vamos ver aqui o nosso querido João, Jô, conta para nós, depois de Aloe, depois de Grevilha, o que o triunfo te trouxe para selar, para lacrar
o seu processo. Vamos Conta lá. para nós. Vamos lacrar, né? Vamos triunfar. Falar de triunfo, né, para mim, antes de mais nada, é muito especial, porque o triunfo foi a primeira essência que eu indiquei para alguém. Por quê? Eu estava terminando o curso com a Elaine, todo mundo que estudou com a Elaine sabe que ela tem um trabalho que eu acho maravilhoso, que é você tratar uma pessoa, né, por 3 meses com uma essência só. E isso racha a gente no meio, né? Porque a gente acabou de sair do curso e você fala, meu Deus, e agora? Mas eu acho isso maravilhoso. Para mim, sempre que eu encontro ela, eu sempre falo disso para ela. E eu cheguei, eu atendi uma pessoa, né? Só para contar um pouco dessa história, eu atendi a pessoa e eu não conseguia achar. Porque tinha muitas coisas juntas ali. E eu fui estudando, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui captando outras coisas ali, né, nossos atendimentos no meu atendimento com a pessoa. E aí eu cheguei no triunfo, né? O triunfo, ele triunfou comigo. Vou dizer para vocês, gente, antes de eu contar minha história com ele. Porque ele apresentou para mim coisas que eu jamais pensei que ele faria. Assim, de lidar com coisas que, se a pessoa viesse com aquilo como ela veio, né, hoje, uma pessoa, eu indicaria outras coisas, né, no primeiro momento. E ele triunfou, ele trabalhou ali, ele fez coisas, e o que eu, puxando um pouco o que você trouxe na introdução do triunfo, cara, que tem muito a ver com essa primeira experiência, que é essa questão que você falou dos dois lados do triunfo. Essa pessoa que eu atendi é justamente isso, os dois lados do triunfo. Só que ela estava num lado ali hiper confiante, ou que eu diria que seria um falso otimismo, né? O triunfo, eu percebo, uma coisa também que eu percebi com ele, aí eu já consigo colocar nós dois juntos, a minha paciente e eu no processo, o triunfo, ele trabalha muita expectativa, as expectativas. Eu acredito que é por isso que ele vai trabalhar a pessoa também, eu consegui entender de uma maneira sutil isso, que ele veio, por que ele trabalha a pessoa muito, claro, dá muito valor para o material? Por uma questão de expectativa, basicamente. Né? E pode ser uma falsa expectativa, o que vira uma fantasia. E qual é a decorrência da fantasia? A decepção, né? O desencanto. E aí você cai para um negativismo absurdo. Então, eu entendi essa dinâmica do triunfo, tanto com a pessoa, quanto comigo também. Falando um pouco de João, com relação a triunfo, o triunfo ele me ensinou coisas assim muito interessantes. Justamente entender, eu sou uma pessoa que, embora seja muito alegre, muito feliz e tudo mais, eu sou muito pragmático. Né? Tem um lado meu assim lógico, pragmático, assim terrível. Então, o triunfo ali ele vem com muita força, assim, veio para mim com muita força, no sentido de mostrar para mim a importância que isso tem para mim da questão dessa praticidade mais pragmática, mas o quanto que isso também fazia o efeito contrário em alguns aspectos. O quanto que, em nome desse pragmatismo, eu criava uma expectativa gigantesca, o quanto que, às vezes, essa expectativa não era correspondida, independente do setor da vida, e eu caía num lugar de decepção e voltava para um negativismo também, né? Então, eu consegui ter uma clareza a respeito disso. E é aqui que o triunfo entra, né? O triunfo, ele fazendo uma outra ponte com uma coisa que você falou que eu achei interessante, quando a gente estava falando da questão dos terapeutas e tudo mais, e do tempo. O triunfo, para mim, ele está muito linkado com essa questão do tempo também. Né? Ele meio que pondera assim, olha, tudo tem um tempo para acontecer, não é só esperar, também é fazer. Eu vejo muito triunfo nesse lugar de, olha, você precisa construir, é tijolo por tijolo. O triunfo vem daí, o triunfar. Ele é autodidata, né? Ele é autoexplicativo, eu diria, né? Autodidata, ó, usei o termo errado, mas ele é autoexplicativo, o triunfo. É sobre triunfar. E existe um trabalho a ser feito. Por isso que eu acredito, que ele traga essa força. E realmente ele empodera muito. Eu nunca usei o triunfo sozinho, igual da última vez, eu trabalhei agora com ele, né, fazendo esse trabalho aqui para você. Eu diluí o triunfo sozinho, igual foi para a minha paciente. Eu nunca tinha feito isso comigo, né? Com o triunfo. O triunfo já participou de outras fórmulas minhas, mas trabalhando em conjunto. E aí eu consegui perceber o que é esse empoderado triunfo aí, né? Que não, ele energiza, não vou nem dizer empoderar, que é uma coisa meio aloe, né? Mas é uma coisa de. Não é energizar também que eu queria dizer, não era essa palavra. Mas enfim, eu vou encontrar a palavra correta que tá aqui, para poder explicar isso que eu quero dizer. Mas ele te potencializa, exatamente isso, é potencializar. Ele te traz essa força, assim, que não é só uma força de resiliência, ou aquela força assim, não, preciso resistir, ou eu tenho força e vou lá aplicar em algo. Não é sobre isso, é uma coisa mais profunda. E ele te traz controle,
né? Ele te coloca a par do lugar e é uma coisa assim, né? Fazendo uma coisa meio lúdica, assim, é como se você estivesse num navio ali e ele pega a sua mãozinha e põe no leme ali. Fala aqui, ó, que agora você vai guiar, você vai governar. Eu percebo muito dessa maneira o triunfo. E não é à toa, né, que o triunfo vai trabalhar a cabeça, né? Que é a nossa ponte de comando. Entendeu? Então ele traz esse comando, esse controle sobre o comando. Né? E está muito vinculado com essa questão que ele trabalha do negativismo, né? Porque se você não tem, se você é negativo, você não acredita, você não confia, você não se conhece. O triunfo, sim, eu trago muito nessa palavra do autoconhecimento, porque às vezes a gente não conhece o tamanho da nossa força por várias questões, né? Aí vai depender da história de cada um, mas a gente não conhece o tamanho do nosso poder, da nossa potência, o que a gente é capaz de fazer, ou a gente não valida isso, não aceita, não toma para si essa força toda, essa potência, a gente não faz isso muitas vezes, né? A gente deixa estar. Ah, eu consigo até aqui, que bom, se eu conseguir amanhã, que bom. Então, esse baixo astral, assim, ele consegue dar um upgrade, mas não é também aquela coisa só de empolgação. O que eu gosto no triunfo é que ele não é uma essência, embora ele trabalhe o negativismo e traz otimismo, mas ele traz um otimismo que ele é estruturado. É um otimismo assim que é concreto, é coeso. Não é só uma afobação. Que legal, que alegria, que euforia, vou me jogar, meu Deus, em que tudo vai acontecer, lá, lá, lá. Não. Ele traz um otimismo assim, olha, você quer isso? Você pode fazer isso, e precisa ser feito isso, isso e isso. Você tem a força para você ir lá fazer, construir cada tijolinho e fazer o esforço necessário. E sem você cair no negativismo do tempo, por exemplo. Né? Que a gente às vezes está se esforçando com algo, aquilo não vem dando o fruto no tempo certo, a gente está ansioso, obviamente. A gente vai desencantando, né? Com aquilo, acho que eu vou deixar para lá, não está dando resultado, ai meu Deus. E então, isso leva a gente para o negativismo também, né? Tira a gente de uma perseverança. Então, o triunfo, ele coloca a gente num lugar de perseverar. Acredito que é por isso que ele é próspero. Você vence pela insistência, às vezes, no triunfo. Né? Você vence por insistir. Fala, não, eu acredito, vai acontecer. E é diferente de outras crenças, né? Que a gente tem outras essências aí, quando a gente fala de crença, né? Vem logo na cabeça a Lotus Azul, né? Aquela frase marcante da Lotus Azul, né? Do acreditar e confiar e tudo mais. Mas o triunfo, ele vem ali também nesse lugar, só que de uma outra forma, né? Uma coisa que eu percebi nesse trabalho, aqui fazendo um adendo, Cá, com você, e vendo os outros colegas aqui também, é que cada essência, ela só faz o que ela sabe fazer. E a gente vê muita essência que trabalha com coisas parecidas, né? Mas elas têm sutilezas diferentes. Né? E é isso que eu gostei, ficou muito. Eu sempre tive isso comigo, né? Assim, aquela coisa dentro de mim, que eu achava que cada essência ela realmente faz aquilo ali, e por isso que ela vai entrando nos conjuntos, né? E aí eu consegui ter mais certeza disso com os nossos queridos colegas também, e a minha própria experiência aqui também. Disso, que realmente, né? O triunfo ele faz coisas que eu percebi, até com outras pessoas que eu atendi, parecida com Lotus, assim. Parecida, não igual e não é igual mesmo. Mas ele também trabalha se acreditar, essa confiança. Só que é uma confiança que ela não é voltada só para uma questão meio fé, igual o Lotus, fazendo uma comparação assim, meio de fé, eu preciso de uma fé, eu preciso de um ponto ali para ancorar. O triunfo não, ele fala da confiança do fazer. Por isso que ele é próspero, porque o triunfo, ele fala assim daquilo que você constrói. O resultado é seu, porque você produziu, você fez. Eu vejo o triunfo muito terreno, assim, uma energia muito de terra nesse sentido. Né? Embora ele fala de confiança, de otimismo, de tirar de um negativismo, que é uma coisa que a gente pode associar a outros elementos, tipo o fogo, por exemplo, né, que é todo empolgado, ou até mesmo a questão da água, né, que é muito intuitivo também, e consegue imaginar e projetar coisas à frente. Ele eu vejo que é um otimismo mais aterrado, assim, é mais concreto, é mais coeso, é uma coisa assim que você precisa fazer, e só você pode fazer por você. Por isso que eu vejo que ele trabalha tão bem. Quando eu li o Triunfo a primeira vez, eu fiquei meio estranho com ele, e eu achei interessante que depois foi a primeira essência que eu vim indicar. E agora até fazendo isso caiu essa ficha, né? Conversando aqui com você agora. Que eu não entendi, falou, nossa, ele trabalha negativismo, mas ao mesmo tempo ele trabalha pessoas que são materialistas, ou pessoas que vê tudo pelo material, e tudo é a vida material.
E aí depois veio me cair a ficha com o tempo, e vendo ele funcionando. Por que isso? Porque para mim soava meio confuso uma coisa com a outra, no começo. E depois eu vim entender, trabalhando com ele, que não. Né? Que o tipo de confiança que ele vai trabalhar é justamente nesse universo do construir, do estruturar, do produzir, da prosperidade que você provoca, do que você faz, não é aquela prosperidade que vem, né? A gente tem outras essências, né, que abrem o nosso campo para você receber uma prosperidade, né? Que às vezes está ali empacada, você está num congestionamento, vamos pensar assim, energético, você não recebe, você não aceita. A gente até pode fazer um link com a Aloy, né? Às vezes a pessoa vê naquela baixa autoestima tão grande que ela não abre o olho e não percebe, e quando vem uma coisa boa, ela rejeita, ela fecha a porta para aquilo por conta da baixa autoestima. E o triunfo, não. O triunfo, ele vem nesse lugar de tipo assim, não, você vai produzir isso aqui. Você quer chegar num lugar, você tem uma meta, você tem que construir. E aí que entra, para mim, a cereja do bolo do triunfo, né? Que é você não se comparar com o outro. Que é aí que dá margem para essa coisa da pessoa que vê tudo pelo material também. Porque é muito. Vamos dar um exemplo assim, quando a gente está começando algo, né? Vamos pensar nesse princípio. A gente tem costume de pesquisar coisas a respeito. Não está errado, né? Fazer uma pesquisa de campo. Eu acho que é essencial, até justamente para a gente ter uma noção de terreno. Porém, contudo, tem um negocinho ali que pode dar uma zebra. Que qual é? Né? É você ficar comparando o trabalho um do outro. E isso, fazendo mais um adendo que a gente já tinha conversado, isso cai muito para o terapeuta, para os terapeutas em geral. Né? Olha, o outro é mais próspero que eu, ele tem mais clientes do que eu, ele atende melhor do que eu, porque ele deve fazer uma consulta melhor, a anamnese dele deve ser melhor, é porque ele tem um consultório mais bonito que o meu, por quê? E aí você tá lá olhando o outro e você tá parada aqui, ó. E olha o negativismo que isso vai produzindo no sentido de mental mesmo, né? O triunfo é o que eu falta falar, ele fala muito da cabeça, que é a nossa central de comando, né? Então é aqui que a gente paralisa, literalmente. Fica, olha o outro, porque ele consegue, ele atende melhor. Se eu tivesse tantos anos de carreira. Se nananã. Se eu soubesse tanto. E nananã. E aí você não olha para o seu trabalho. E você para. Você pega o seu navio lindo, maravilhoso, que eu estou usando de exemplo, você simplesmente desliga e joga a âncora dele, né? Blum, ancora ele lá e ele para, ele fica quietinho. Ele não sabe andar sem você. Ele não vai realizar essa viagem sem você. É você que vai guiar, que vai dizer, vai para lá, vem para cá, faz assim, né? É o comando, literalmente. E então é aí que eu venho entender, porque isso vai criando espelhamentos, vai criando níveis para se comparar e falar, eu não sou tão bom assim, porque se eu fosse bom que nem o fulano, eu conseguiria realizar. E eu percebi isso também, essa certeza, com outras pessoas que eu atendi, que vinham com outros assuntos que não é a cara do triunfo. O que eu mais gostei em trabalhar com triunfo, desde que eu comecei na terapia floral, é que ele sempre me mostra uma nova possibilidade. Ele é uma essência que ela triunfa em si. Ela sempre me mostra uma coisa nova. Eu já usei o triunfo com coisas que não tem nada a ver com o que ele mostra de imediato. E ele vai lá e faz um trabalho. Eu acho impressionante. Impressionante. Eu ainda vou escrever um livro sobre triunfo. Tenho isso dentro de mim. Por conta trazendo essas experiências mesmo. Por causa disso. Porque, por exemplo, eu já usando um exemplo paralelo de outras pessoas, eu já usei triunfo, por exemplo, em casos de relacionamento, como você trouxe. É muito comum o triunfo entrar para mim quando as pessoas trazem essa questão da relação. Em vários sentidos. Já tem de pessoas, por exemplo, que não se deixa permitir um relacionamento porque ela se acha inferior, e não é o inferior do Aloy, da baixa autoestima, é esse inferior que o triunfo trabalha da questão do material. Ele ganha melhor do que eu, não vai querendo dar comigo. O que eu posso, como é que ele vai se interessar por mim, que é menor que eu? A gente até pode pensar em outra essência, né? Quando se fala dessas imagens, né? O helicone até, mas o triunfo ainda assim também, ele trabalha parecido, mas é outra coisa. É num outro sentido, né? Aqui ele traz essa coisa assim de tipo, sabe, de trazer essa reflexão mesmo, falar, calma, mas por quê, né? Você tem um lugar de prosperidade, né? Essas pessoas se atraem por você, não é só por uma questão material. E aí eu percebo, Ká, que o triunfo, ele trabalha nessa linha de... como é que eu vou conseguir explicar esse sentimento, né? Que é um sentimento, mas eu vou conseguir explicar. Que é a intenção que a gente põe nas coisas, que é isso que faz a gente triunfar.
O triunfo, eu vejo o triunfo, se fosse para me desenhar o triunfo, personificar o triunfo, para mim ele seria uma pessoa madura, mas mais para assim, idosa, assim, não idosa, né? Mas mais velha, no sentido de dar experiência de tempo. Nesse sentido, de representar uma experiência do tempo, da vivência, da experiência. E a sabedoria, eu vejo o triunfo uma essência muito sábia, de trazer a gente para o intuito. Ele te faz uma coisa muito, muito, muito importante, que é igual o Renato mesmo ensinou muito isso, né? Que é uma coisa que eu acho muito triunfo, que ele fala assim, o óbvio precisa ser dito. E é isso que o triunfo faz. Ele coloca você num lugar de reflexão sobre o que você quer. Então, assim, você quer, por exemplo, abrir algo. Por quê? Para quê? Para quem? Então, essa é a chave do triunfo. O intuito é que faz as coisas prosperar. A alma de tudo que a gente coloca é o espírito da coisa, é o intuito que você programa ela para ser. E é nisso que o triunfo vem trabalhar. Né? Eu percebo muito isso, que ele mexe nessa camada nossa de quando a gente dá comando para algo. Por isso que eu percebo que ele trabalha muito aqui a nossa ponte de comando. Porque ele trabalha justamente nesse poder do comando, mas no comando de dar propósito, sabe? Nesse sentido, não só o comando de ir lá e fazer e botar o barco para correr, também, né? Porque ali você tem que ter uma proposta, mas ele te dá o leme, mas de comandar as coisas na sua vida. Olha, isso daqui, eu vou fazer esse trabalho porque eu tenho esse objetivo final, eu tenho essa proposta final. E aí ele te traz a coragem e ele te traz o otimismo que é necessário, que não é aquele otimismo cego que você colocou na apresentação da flor, sabe? É isso que eu percebo que ele faz. Ele traz esse saber também, lógico que se torna, mas é uma sabedoria assim, tipo, eu preciso, tem um trabalho a ser feito, tem algo a ser realizado, e eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo para chegar, e vai demorar esse tempo, eu preciso desses processos aqui para que ele se conclua. Então, não é só acreditar e conquistar só porque você acredita. Tem coisa na vida que você precisa desse impulso. Falar, nossa, eu preciso ser mais confiante, eu preciso ter mais fé. O triunfo, ele trabalha a confiança, como eu estava dizendo, mas não nesse sentido só de uma fé mais mística até, espiritual. Não, não exatamente. Mas ele constrói dentro dessa materialidade. E aí ele te prepara para a evolução espiritual. A gente tem uma mania, e eu percebo muito isso nas terapias energéticas, e nós terapeutas que trabalhamos com energia, né? E quando a gente fala isso, a gente precisa deixar claro que a gente não está falando de uma coisa que é fora de existencial. Né? É importante que a gente também está entrando em contato com pessoas que não conhecem terapia. Quando a gente fala de terapia energética, a gente não está falando de mágica, de bruxaria, de feitiçaria, de outras magias. A gente está falando de algo que está presente o tempo todo. Nós somos feitos de energia, né? Tudo tem energia, o computador tem energia, tudo tem energia, a gente tem átomos para tudo quanto é lá, tem tudo isso é energético. Então é sobre isso também nosso trabalho. E aí eu percebo que quando a gente faz muito trabalho energético, existe uma ruptura e se separa em dois lados. Ou você está na matéria e automaticamente você pertence ao tenso, e é interessante que esse mundo material mais concreto, a gente usa a palavra negativo para isso, né? Que é uma coisa que está concreta, ou você está num outro lugar, né? Ou você está num lugar de elevação profunda e de sublimação profunda e de ascensão profunda, e você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Ou você está no extremo ou você está no outro. E aí entra o triunfo. O triunfo, para mim, ele é o que mais faz um trabalho de fazer essa ponte. E o triunfo trabalha com as pontes, né? Ele cria pontes, né? Eu vejo o triunfo criando pontes, e pontes são construídas, entende? Essa questão do esforço que eu falo, que precisa com o triunfo. Você precisa fazer algo. Você precisa construir esta ponte até o outro lado do rio. Então, ele cria essas pontes. Ele é um grande construtor, o triunfo, percebo dessa forma. Por isso que é tão próspero, né? Ele realiza mesmo, né? Ele materializa. E aí, trazendo para esse contexto espiritual, a gente não consegue uma jornada espiritual se a gente abandonar o material. Porque a gente está nesta condição, né? É uma energia mais concreta, mas é necessário que seja assim. E é assim que nós estamos vivendo, então a gente precisa usar esse mundo, né? Nesse sentido material. E não tem como a gente sair disso, largar o corpo, pegar nosso corpo material, pegar todas as nossas coisas,
pegar tudo que a gente tem, prosperalmente falando, de dinheiro, de matéria, e jogar isso fora e dizer que ascendeu espiritualmente. Isso é impossível. É impossível, a gente tem que lidar com os dois. Ninguém é feliz se não tem uma certa prosperidade material. Ninguém é. Agora, o que é importante a gente entender? O intuito disso. Por que que eu quero, por que que eu preciso dentro das minhas necessidades? Que isso é individual e aqui a gente não está para fazer julgamentos, mas por que que eu preciso de coisas maravilhosas, por exemplo, de status muito grande? Qual é o intuito? Se o seu intuito é válido, você estrutura e ele traz benesses. Agora, se você faz isso por uma questão material, no sentido de eu vou me exibir demais, eu vou mostrar que o meu poder é através da conquista financeira, tá? Se você não quiser vir porque você gosta de mim, eu compro o seu tempo, eu compro o seu afeto, eu compro o que você pode me dar como se fosse um produto, esse intuito não é próspero. E aí, por isso que às vezes a pessoa não vai para frente. E é nessas questões que o triunfo vai falar. O triunfo, para mim, o Kai, ele é uma essência polêmica por si. Porque ele mexe muito com valores assim que põe a gente em contato com necessidades e medos muito basais. E é interessante que é onde mora a nossa maior potência. Né? E é muito interessante isso. E é o que eu falo nessa questão do espiritual. A gente não consegue lidar com uma coisa sem a outra. Então, por isso que eu acredito que ele traga a gente para essa senda da espiritualidade também, mas não da espiritualidade de religião dogmática, não é isso que eu estou falando, mas do espiritual essência. Você começar a trilhar a sua jornada essencial, e aí você começa a triunfar. E aí você deixa legados, você deixa frutos, você deixa a sua ponte que você construiu, que é o que o triunfo religa, né? Ele liga os lados, ele liga os polos, ele equilibra os polos. Essa ponte você construiu e outras pessoas vão se beneficiar, outras pessoas vão passar, outras pessoas, e você vai embora daqui dessa etapa física para quem acredita na reencarnação, e a ponte vai continuar lá, seu nome vai estar lá, o seu esforço, o seu suor, tudo aquilo vai estar lá. Então, o otimismo que o triunfo traz é um otimismo também de continuidade. Vai ficar, vai prosperar, vai manter-se, né? E outras pessoas vão se beneficiar. Tudo que a gente aprende a fazer com o triunfo é algo que não fica só para nós. O triunfo é uma essência que ele lida muito com o nosso eu interior, com certeza, ele traz essa potência, mas o que ele produz na gente, quando ele consegue trazer esse trabalho na nossa personalidade, é que aquilo que a gente faz não é só para a gente. Então, eu vejo o triunfo muito coletivo também. Porque a gente faz, vai ficar. Tudo que a gente produz vai ficar. Tudo que a gente. Então, por isso que é bom a gente entender o triunfo, o primeiro passo do triunfo, eu percebo que ele trabalha o autismo de entender assim, que a gente é parte essencial de uma engrenagem. E que há coisas no mundo que só é possível se a gente existir. Esse é o lado mais profundo dele. Então, assim, a pessoa que vem no negativismo muito grande, ou a gente quando vive um negativismo muito grande, ele vem nesse lugar de tipo, ele ainda acredita que ele não pode fazer nada, que só vai dar, que ele é inútil, só vai dar certo se ele fizer igual o outro, se ele tiver igual o outro, se ele ganhar rios de dinheiro igual o outro. Tem pessoas que vêm numa negatividade tão grande que ela tem inveja até do problema do outro. Não a gente não está falando de uma essência de inveja, mas falando no sentido de uma essência, da essência que trabalha essa comparação. Né? Eu já ouvi relatos de pessoas que falam assim, nossa, eu queria ter a força que o outro tem para passar por aqueles problemas, porque se eu não tiver, se fosse comigo eu não ia conseguir. Nossa, eu admiro muito a força do outro. Claro que aí tem duas vias, né? Realmente você pode realmente admirar alguém, e é importante admirar as pessoas, gente. É importante a gente saber o nosso lugar. Igual a Ká colocou aqui, né? Eu sou inteligente. E é mesmo, então a gente tem que valorizar. E o triunfo faz isso. O triunfo comigo, particularmente, ele me trouxe uma propriedade muito grande de mim. No sentido assim, eu ouvia muita coisa positiva dos outros a meu respeito, mas eu não comprava essa ideia tanto assim. O Aloy me ajudou muito com isso, mas o triunfo, ele meio que selou isso. Assim, não é meu mesmo. Tem coisas que, do jeito que eu falo, eu sei que fica bom. E não é no sentido de me sentir superior. Não, é um dom meu, é uma coisa minha. É para isso que eu sirvo. O meu propósito é esse. Para que isso seja dito da maneira que eu posso falar, só eu posso fazer assim. Isso não é sobre arrogância e orgulho. É ser o que eu sou. Né? E trazer a minha mensagem da maneira que eu posso fazer.
né, da maneira que eu devo fazer e o máximo que eu consigo fazer. Então, é sobre isso que a gente vai trabalhar, né, quando se trata de triunfo. Ele coloca cada coisa no seu lugar, nesse sentido de, tipo assim, olha, o seu propósito é esse, o seu comando é este aqui, e você está dirigindo o seu naviozinho ali, você está navegando para aquele lugar, e você vai chegar lá. E as coisas só vão ser possíveis. Tudo é possível. O triunfo, ele fala disso. Tudo é possível, né? Desde que você acredita em quem você é, primeiramente. O negativismo que eu percebi do triunfo e as pessoas que eu trabalhei com triunfo, cara, são pessoas que elas não acreditam nelas, literalmente. Que aí eu consigo comparar com o Lotus Azul, por exemplo, no sentido da confiança, a diferença sutil entre uma e outra. Né? A Lotus fala de uma confiança que é fora, você precisa acreditar em algo de que está lá na frente, sabe, nesse sentido meio projeto, assim, de projetar, nesse sentido eu percebo. O triunfo não. Ele faz um caminho reverso, assim, ele fala, não, eu preciso acreditar em mim, sem divindade, sem espiritualidade, nu e cru. Eu sozinho sou capaz. Eu sozinho posso triunfar. Por mim, porque eu tenho uma essência espiritual. Eu também sou espírito, eu também sou corpo, eu também sou mente. Então, o triunfo, ele cria uma ponte com todos os nossos corpos, sutis, físicos. Para quem não acredita nisso também, mas acredita em mente, sentimento, físico e energético, ele faz essa ponte, ele casa tudo, ele conecta uma coisa com a outra. E é só seu, não tem nada externo, não tem uma energia externa, não tem uma força externa, e até antes, ele vem antes do que você projeta, né? Que aí poderia ser Lotus Azul, né? Eu acredito em algo e confio naquilo, aquilo vai se realizar. Não exatamente. O triunfo, ele trabalha antes disso. Antes disso, ele trabalha no que é no que você é. E aí, a partir daí, você consegue projetar. Então, eu percebia, por exemplo, nas pessoas que eu trabalhei com triunfo, e até em mim também, trabalhando com ele, essa questão desse tipo de negativismo. Tipo, eu não consigo porque eu não sou tão bom assim. O que eu faço podia ser melhor. Eu sou muito insatisfeito com o que eu produzo. O que eu produzo não é bom o suficiente. Ah, você Né? fechou. Abri, né? Eu encostei aqui sem querer. Então, é nesse sentido que ele faz, que ele trabalha, que eu percebo, ele trazer este lugar mesmo de propriedade, falar, olha, o seu terreno é esse aqui, você vai construir isso aqui, porque você pode, você não depende de ninguém, você não precisa disso. Então, ele traz essa independência. Então, o que eu percebo nele é essa comparação, isso acontece muito, cara, que para mim foi uma coisa que você falou, que nas relações, né? Muito, assim, tem muita gente que acredita que só se relacionando ela vai conseguir ter uma prosperidade financeira, uma segurança de vida, que só quando ela tem alguém que ela vai conseguir os objetivos dela. Gente, é maravilhoso a gente conseguir algo com alguém. É maravilhoso, uma dupla, uma parceria, é ótimo, não é disso que eu estou falando, não, você sozinho. Mas a intenção tem que ser sua, se o sonho é seu, né? É disso que o triunfo fala. O que é para você? O que você quer? Porque quando a gente está com outra pessoa na parada, vamos pensar assim, vai ser um acordo. Nós dois vamos chegar juntos. E tem coisas na nossa vida que é só nossa. E é só nossa. E é intransferível, igual senha de cartão de banco. E ninguém vai ter acesso a isso, e ninguém vai construir isso, e ninguém vai fazer isso como você faz. É nisso que o triunfo vem falar. Né? É isso que ele troca. Fala, você pode sozinha, você pode até escolher depois, porque você já tem consciência que você é bom, que você pode sozinho, que você já está potencializado com o triunfo. Você pode escolher, falar, não, eu sei que eu dou conta, mas eu opto por ter alguém junto comigo. Não que eu não consiga, sabe? Isso é triunfo. Esse projeto seu aqui, cara, é muito triunfo, né? Pelo que você traz, assim, né? De falar assim, olha, eu podia ter feito sozinha, mas eu não teria dimensão se não fosse os outros. Isso é muito triunfo, porque assim, eu tenho noção da minha potência e eu sei o quanto isso pode se reverberar. Eu sei que tem outras pessoas aqui que têm muito a contribuir também. E juntos se forma um corpo, né? E é isso que triunfo fala, né? Que tudo trabalha em junção. Não é nem conjunto, mas em junto mesmo, conjunto, nesse sentido. Por isso que a gente entende, aprende, né, que o triunfo ele faz as conexões cerebrais, né, ele conecta o hemisfério com o outro, conecta os lados do cérebro, mas é isso mesmo que ele faz, ele conecta, assim como ele conecta o material com o espiritual, a intenção com o projeto.
né, a meta que você tem com o trabalho que precisa ser realizado para que ela aconteça, porque nada cai do céu, né, gente? Absolutamente nada. Então, é nesse sentido que o triunfo vem. E é isso que é legal, né? É tão bom a gente poder galgar por aquilo que a gente quer, construir pedrinha por pedrinha e falar, nossa, eu pude construir isso. Entende? Então, o triunfo, ele traz esse poder. Eu percebi isso muito com as pessoas que eu trabalhei, ele e comigo também. Né? O triunfo, para mim, assim, eu tive um insight, assim, no meio do processo com o triunfo, falar assim, olha, tem coisa, João, que é só você que vai fazer. E de vir claramente isso na minha mente, assim. E eu, sabe como que eu percebi isso, cara? Porque o floral, né, a gente falando assim, dá a impressão que a gente é meio doido, né? E que o floral fala com a gente, né? E quando a gente for dormir, por exemplo, ali a gente vai ter sonho, ou o floral vai falar alguma coisa, vai vir alguém. Não. É na vivência que o floral traz as coisas, traz os cliques, os gatilhos de percepção. É importante a gente entender como o floral funciona, porque às vezes a gente fala assim, o floral me trouxe, o floral falou, parece que a gente teve um lapso espiritual, uma conexão mediúnica, né? E aí quem não tem esse tipo de manifestação, fala, será que está funcionando direito comigo? Não, não é isso, né? Tem várias formas do floral manifestar. Mas eu percebi isso uma vez, não faz muito tempo isso, né? Que não faz tempo que eu estou usando ele isolado. De uma situação assim que eu estava vendo umas palestras, umas coisas assim, e eu percebi que faltou algo, mas não no sentido de comparar, de menosprezar ou de diminuir, mas faltou algo que eu posso fazer. Entende a diferença do triunfo? Eu posso fazer, eu posso alongar, e não no sentido de depreciar, né? Que o triunfo também trabalha esse tipo de pessoa, né? De trazer para o lugar certo isso, né? Não foi no sentido de falar, nossa, o meu teria sido melhor. Não, não teria sido melhor. Seria diferente. Iria contemplar outras coisas. Então, o triunfo tem uma frase que eu ouvi uma vez que, para mim, é muito marcante, assim, quase um mantra, né? Que quando a sua voz não está sendo contemplada, né? Se o que todo mundo fala, aliás, desculpa, falei errado, o que todo mundo está falando, o que você vem ouvindo, se todas as vozes que estão falando não te contemplam, é porque falta a sua voz. Porque só você que vai poder fazer aquilo que você percebe. Os outros estão fazendo o que eles percebem, o que é necessário, mas está faltando o seu, a sua lacuna. Então, não olha só para o outro, faz o seu trabalho, ele vai se encaixar na engrenagem, ele vai entrar nesse mecanismo, ele vai entrar nesse grande motor chamado planeta, vamos pensar assim, chamado Terra, chamado vida, e ele vai trabalhar com as outras peças, ele vai se interligar com as outras peças. E aí a gente consegue entender o quanto que a gente é necessário. E esse é o melhor triunfo possível para uma vivência feliz, vamos pensar assim, né? Saber que com os nossos acertos, com os nossos erros, a gente é capaz de ser feliz, de triunfar, de crescer, de dar a volta por cima, de resolver, a gente tem potência, e tudo isso é interessantíssimo, ele liga tudo isso. Tanto é que uma devolutiva que eu tive, que eu guardei para esse triunfo, de uma dos meus pacientes que eu trabalhei triunfo, ele falou assim, olha, João, é uma coisa interessante que eu estou sentindo os meus lados negativos muito aflorados. Mas eu estou percebendo o meu lado negativo de uma maneira diferente. Sabe? Tipo assim, de uma maneira onde aquilo é uma força. E é como se ele tivesse conectado o olhar positivo dele sobre os aspectos tensos da personalidade dele. Isso eu achei fantástico, porque cai na lei da polaridade, né? Que é uma coisa só, que é o que eu volto a falar, igual eu falei no Grevilha, né, que os nossos defeitos não são opostos às nossas qualidades. É um eixo. É uma polaridade no sentido de ser um eixo. Né? Nossos defeitos são as nossas qualidades em maior ou menor grau. Ou você está a mais, ou você está a menos. E é justamente isso que o triunfo realiza. Ele trabalha nas polaridades nossas. Nos polos, ele trabalha no meio dos polos. Né? Então, quem está para mais é exagerado, e aquela confiança, aquela fantasia, aquele otimismo que gera uma super expectativa a mais, além, que você tem uma expectativa além do comum, e também aquele que não acredita que é capaz de levantar da cama. Que é a mesma coisa, a gente não está falando sobre confiança, ou você não confia, e é confiança, confio muito pouco, ou eu confio demais.
e aí eu me atropelo, ou eu exijo demais do outro, que o excesso de confiança também faz que você exija demais do outro, que você seja até folgado em alguns aspectos, né? Que você abuse o limite do outro, né? O excesso de confiança, às vezes você abusa o limite do outro, porque às vezes a pessoa tem na nossa vida até um certo ponto que ela consegue entregar, mas você tem uma expectativa tão maior para ela que você meio que força a barra nela, né? E vai empapuçando ela ali. E você, acontece o que com você depois que você vê que ela não consegue entregar além daquilo que você projetou para ela, né? Decepção. Você sai decepcionado, sai frustrado, sai chateado, e aí você pode cair para um lugar, às vezes, de um total negativismo. A gente vê uma coisa muito comum nisso, né? Ocar nas relações, né? Tem gente, às vezes, tem tanta expectativa acerca de um relacionamento que quando na primeira frustração que ela tem a respeito disso, ou uma tristeza a respeito disso, uma decepção, ela até quer entrar em celibato, se possível for. De tão negativo que ela cai, né? Não é possível o caminho do meio. O triunfo, ele sempre fala do caminho do meio. Então, eu vejo o triunfo essencial também. Acho que as essências que eu falei, elas são muito contemporâneas. O triunfo, ele para mim é muito contemporâneo, porque a gente vive extremos hoje em dia gigantescos em todos os sentidos. É uma pessoa que é muito rica versus a pessoa que está na mais tenra miséria. É a pessoa que é extremamente, vamos pensar, não tem como não fugir desse assunto, mas extremamente direita, o outro extremamente esquerda, o outro extremamente para cima, o outro extremamente para baixo, né? A gente não, e é engraçado que a gente se agarra nessas polaridades, né? E é necessário o caminho do meio, né? A gente não olha para o meio das coisas, a gente sempre olha para um polo para o outro, e é importante esse caminho do meio. Claro, gente, que todos os lados precisam de visibilidade, óbvio que sim, principalmente quando se fala de questões sociais. Mas o caminho do meio vai ligar esses dois polos e vai ser possível para os dois lados a mesma coisa. Então, eu vejo que o triunfo trabalha muito nisso. Ele é extremamente contemporâneo nesse sentido de, gente, é todo mundo junto, não é separado. Né? Não é um só merece mais que o outro, não é um só tem mais direito que o outro, não. Todo mundo merece igual, todo mundo precisa triunfar. Então eu vejo ele nesse sentido. Eu vejo o triunfo uma essência muito humana mesmo, de trazer esse lado humano, esse lado empático, no sentido assim de ampliar os horizontes, de atender todas as necessidades. Até nossas, pessoalmente falando, no individual, eu percebo que esse trabalho de atender todos os lados, essa conexão que ele faz. Ele traz para o nosso nível da consciência o quão o espiritual é importante. Por que eu estou falando disso? Eu sempre fui uma pessoa religiosa, nasci em família religiosa, espírita, né? E eu vivenciei um tempo atrás uma crise religiosa, uma crise espiritual muito grande. E eu estava me arrastando com isso até agora, até eu tomar o triunfo, por exemplo. Com o triunfo, eu consegui entender o lugar que isso ocupava na minha vida, o quão importante era, por que fazia parte da minha jornada, por que me ajudou a construir tanta coisa do que eu sou, da minha personalidade, tudo, com erros e acertos, né, que nada é perfeitinho e nem tem que ser mesmo, mas o lugar que isso ocupa. Sabe, ele me interligou de novo, esse meu lado material com o lado espiritual, mas de uma maneira equilibrada, com uma limpeza envolvida, sabe? Olha, isso aqui, João, uns lixinhos, não precisa, pode tirar. O que você precisa disso é isso aqui. Ele deu um objetivo, sabe? A mesma coisa com outras coisas. Hoje eu estou tendo uma relação muito melhor comigo mesmo em todos os níveis, assim, o meu emocional versus o meu mental, que é onde a gente vê muita briga, né? Mas hoje eles se conversam super bem. O meu propósito com o que o outro espera, também hoje eu consigo ver uma possibilidade que antes era uma coisa que chocava muito comigo, no pessoalmente falando. Eu me sentia meio que obrigada a atender, às vezes, a solicitação dos outros. E não sou, entendeu? E também não precisava ser um extremo, tipo, não, preciso cortar. Né? Não precisa cortar, você consegue fazer uma ponte e estabelecer alguns limites. E de uma maneira muito clara isso. Então, eu gostei muito disso comigo, pessoalmente falando, que o Triunfo fez. Essa ligação das camadas do João. E eu percebo, tanto comigo e com outras pessoas que eu atendi com o Triunfo, ele faz um link ali com todas as nossas personas, com tudo que é nosso, tudo que é a gente, todo o pacote, toda a mala que nós somos ali, ele consegue ligar tudo. Então, a gente tem várias máscaras, ele consegue interligar as máscaras, a gente tem várias roupas, ele consegue interligar essas roupas, ele consegue interligar os níveis da mente, os níveis da alma, os níveis do espírito, ele interliga, ele conecta e faz um caminho claro, acessível, onde você pode transitar
facilmente entre uma coisa e outra. E é sobre isso que eu acho que é triunfar também a vida, né? O triunfo eu acho interessante. Quando eu estava fazendo o curso, né? E quando a Helene falou, olha, vamos falar agora do triunfo, eu pensei, nossa, já me veio aquela imagem, né? Nossa, pessoa vitoriosa, grandiosa. E eu vim entender que o triunfo que ele aborda é um triunfar mais profundo, né? Não é só sobre uma vitória, uma conquista. Não é só isso, é uma vitória mais profunda, é um triunfo, é um triunfar no todo, né? Você se completar, você se realizar num todo. Eu acho que isso foi uma das maiores lições que eu aprendi com o triunfo, tanto em consultório quanto comigo mesmo. Eu sou capaz, eu posso fazer, e ele traz essa independência. Tanto é que eu percebo, principalmente quando eu trabalho e triunfo em pessoas que estão com questões afetivas, principalmente pessoas que vêm nesse lugar de olhar tudo pelo meio material. Eu prefiro ficar com uma pessoa que tem um pouco mais de condição financeira, porque eu vou ter uma certa segurança. Para estudar, eu vou esperar ter um relacionamento que a pessoa pode me ajudar e eu vou conseguir fazer a minha faculdade. Para não sei o quê, sabe, que sempre dependa do outro. Eu estou falando aqui em sentidos materiais mesmo. E não adianta a gente falar que ninguém pensa sobre isso, que sim, gente, acontece, a gente precisa, né? E aí eu percebo que a primeira coisa que o triunfo faz, eu percebi isso com a menina que eu trabalhei sozinho, e percebi isso comigo também em algum sentido, né? Embora eu não goste dessa dependência do outro nesse sentido, mas ele até trouxe essa importância do outro na minha vida, o triunfo conseguiu mostrar para mim isso, mas ele coloca você num lugar de sozinho, primeiro. Mas não é um sozinho para você refletir só, sabe? É um sozinho para você realmente se potencializar. Então, as pessoas que eu trabalhei, principalmente nas questões afetivas, a primeira coisa que elas queriam, quando elas tinham terminado um relacionamento, por exemplo, era não se relacionar. E não de uma forma de castigo ou castrativa. Não, geralmente elas vêm com aquele argumento, falam, olha, João, eu acho melhor eu ficar sozinha esse tempo que eu preciso me refazer, eu preciso me reestruturar. É como se ela precisasse se repotencializar, porque naquele momento é só dela. O triunfo coloca a gente num momento só nosso. Então ele tira você para a sala do lado, fala, João, vem cá 5 minutinhos, ou fala para quem ele está trabalhando ali, ele fala, vem aqui 5 minutinhos, vamos conversar aqui, ó, você é isso, você pode isso, independente de alguém. Independente de algo, independente de uma causa, independente de um bloqueio, inclusive. Porque a gente acha muito que os bloqueios atrapalham, não permite que a gente realize. Dificuldades, gente, são dificuldades, mas não é impossível. Pode ser mais difícil, mais complexo, mais desafiador. Né? Pode ser mais desafiador, mas não é impossível. Tem coisa que demanda mais energia. E é sobre isso o triunfo. É essa a confiança que o triunfo traz, no sentido de, olha, querido, é possível, faça algo. Não fica aí no negativo, achando que tudo te empata, tudo te amarra, tudo te atrapalha, e ai meu Deus. Não. Não. Vamos para frente. E aí que eu faço essa conexão com a Aloy, por exemplo, né? Que te tira do lugar da vítima ali, né? Que você acaba sendo vítima das circunstâncias, né? Então, ele ia até mesmo na questão do Greville, mais uma vez, que às vezes no Greville a gente é vítima também de uma questão agressiva, a gente é bruto, agressivo com a gente mesmo, e acaba sendo agressivo com o mundo e fica ali numa verdadeira tempestade, mas correndo atrás do rabo, né? Então, o triunfo, ele meio que sela isso, nesse sentido de, não, você tem um propósito, você pode. Se vai ter alguém ou não, também é escolha sua, você está no comando, né? Que eu gosto muito de associar o triunfo com esse comando. Você está no comando, você decide. Mas nada vai atrapalhar que você consiga o seu objetivo, que você consiga triunfar, vamos pensar assim. Você pode triunfar sozinho, você pode triunfar com alguém, desde que você saiba o que você quer de verdade e qual intuito você tem com isso. Esse é o segredo do triunfo. O que você tem? Para que você quer? Você quer só para se mostrar ou você quer porque você tem um chamado maior? E aí que entra o caminho da espiritualidade, né, do triunfo. Esse chamado maior. Eu tenho um propósito porque vai reverberar em determinada situação. Por exemplo, vamos pensar que a gente é terapeuta. Por que eu atendo as pessoas? É só para ter comida na minha mesa? Ou porque eu tenho esperanças que as pessoas mereçam se conhecer melhor, e é muito bom para mim também como pessoa poder ajudá-las dentro do que eu posso, ou até outras coisas, que pode ser várias, né? Igual um professor, por que você ensina? Só porque você fez a faculdade, porque achava que um professor ganhava mais dinheiro do que o que você realmente queria fazer? Ou não, ou você realmente veio estudar porque você tem esse chamado, né, dentro de si, de tipo, não, a educação pode abrir horizontes, abrir portas, é muito rico para mim poder ensinar as pessoas e elas saírem dali com uma nova bagagem que vai fazer elas refletirem, elas pensarem, e vão ser futuros humanos melhores quando se trata
numa educação pública ou privada para criança, por exemplo, né? Então, é aí que está o real sentido das coisas, e é aí que a gente triunfa, né? Porque às vezes a gente vê a outra pessoa se dando muito bem na vida, né? Vamos pensar assim, que a gente escuta esse ditado popular, fulano só se dá bem. Por quê? É claro que a gente tem que fazer um estudo social também da vida dessa pessoa. Às vezes ela tem apoiadores que você não tem, às vezes ela tem oportunidades que você não tem. Mas você não vai conseguir por causa disso? Não, você consegue triunfar também. Ou às vezes você olha o outro e fala, nossa, ele não tem nada, como é que consegue tanto? E eu que tenho mais não consigo. Né? Por que eu não consigo? Se eu tenho tanto, se eu posso tanto, e o outro tem tão pouco e consegue? Por causa da intenção, por causa do intuito, da alma, do comando que ele dá para aquilo, da importância que ele dá para aquilo. E isso é o real triunfar, que aquela pessoa, aparentemente com menos recursos, consiga tanta coisa e o outro, às vezes, tem rios de recursos e não consiga nada. Então, o triunfo ele trabalha muito nesses polos, né? O que tem muito versus o que tem pouco, o que tem mais vontade com o que tem menos vontade, com o que acredita muito, com o que acredita de menos. Então, ele está sempre lidando com os polos, apresentando um caminho do meio, sabe? Acho que foi isso que eu mais aprendi, cara. Não sei se eu me excedi, Não, não tem mas foi isso. problema. Eu achei legal porque você trouxe uma coisa muito louca e uma coisa que eu preciso falar, nós estamos nesse vídeo em 2023. Você falou uma coisa e que o triunfo ele traz a aparência. E nós já estávamos no começo desse episódio falando dessa questão de currículo, de tempo. E às vezes você pode chegar no que o João falou e olhar aquela pessoa e falar tem tantos mil seguidores, mil curtidas, não sei o que. Gente, hoje as pessoas compram isso. Não dá para você saber se aquilo é real. E até aquela foto, se não é montagem, Photoshop. Então, às vezes, você está querendo passar com aquele terapeuta XYZ, que tem não sei quantos milhões de seguidores, que coloca lá, tem tantos mil atendidos, e aquilo é tudo marketing. Não é Sim, verdade. é verdade. Então, o que, que o triunfo faz? O triunfo faz você ser aliado à sua essência, a A quem sua você verdade. é, a sua verdade, a não se perder. Então, eu acho que de complemento, Jô, essa parte é muito importante falar, porque o pessoal que pode chegar nesse episódio pode até se assustar ou se comparar ao outro, e não é Não é isso. esse o objetivo. O objetivo é você poder ser você onde quer que você esteja, e o triunfo Exato. vai depender de você. Temos dois exemplos que eu gosto de falar que são pessoas que aconteceu isso, que é o nosso querido Walt Disney, que eu adoro os desenhos, e também tem até o Silvio Santos do Brasil, que Uhum. começaram muito para baixo, que foram visionários e que ouviram muitas coisas e que hoje construíram um império. Eles Sim, erraram? Sim. Eles acertaram? Sim, mas eles não desistiram dos seus sonhos. isso que é o Que principal. eu acho que essa é a mensagem do triunfo. Então, Exatamente. gratidão, viu, Jô? E vamos só agora conhecer os raios dessa flor, depois de todo esse devaneio de João Márcio, que trouxe muita coisa legal para nós. Então, segundo Neide Sueli, triunfo está conectado ao quinto raio e ao sétimo raio. Quinto raio verde, verdade, a cura. E o sétimo raio violeta, transmutação e libertação. Então, para todos aqueles que estão envolvidos em ilusão, para que possam atingir a verdade, que é a sua essência e aquilo que está dentro de si. Então, a mensagem do triunfo, depois de todos esses devaneios de João e Camila, é que você possa ser você. Através da verdade, tudo se transforma. E lembra, só existe uma Camila, só existe um João, só existe um você. E tá tudo certo. Fique muito atento também, num contrapasso, às pessoas que querem comprar você. Comprar você te levando para lugares, te mostrando coisas, porque você pode estar preso na ilusão. Então, se você quer escolher um terapeuta, um parceiro, um amigo, observe essa pessoa por um tempo. Veja se ela é só garganta ou se ela realmente é o que você sentiu que ela é. E se você sentir que está aliado, aliada ao seu propósito, a quem você é, vai fundo.
observa, mas o triunfo também faz uma limpeza de pessoas, de situações e de locais que não fazem sentido para você. Não esquece de uma coisa: falar é fácil, fazer e estar de acordo com o que se fala é um grande exercício. Então fica aí a dica do triunfo. Então gostaria de agradecer ao João. E Jô, agora eu vou passar para você deixar a sua mensagem final para o pessoal. Lembrar que a gente está começando 2023, então o que você sentir para deixar para o pessoal? Legal, Cá. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente que eu fiz das outras, que é a mensagem não vai ser, né, do mesmo formato, mas sim um complemento do que você disse para deixar. Eu quero deixar uma reflexão, na verdade. Antes de mais nada, né, gente, eu acho que o triunfo ele cai muito bem, né, da gente estar aqui em 2023 gravando em janeiro. E porque ele fala de que tudo é possível. Então, gente, pensando em triunfo, acreditem, saia do negativismo, não se vendam como a Camila falou. Até porque, gente, vamos pensar nisso para o ano, né? O que é verdade e o que não é? E o triunfo traz isso. Por isso que ele até faz essas limpezas de pessoas, né? E coisas que a Camila trouxe. E hoje, gente, a gente vive um mundo muito falso, muito sedutor, muita ilusão. A gente não vive um mundo de verdade, né? A gente olha nos Instagrams da vida, aquela pessoa com o corpo perfeito, a vida perfeita, parece que tem rios de prosperidade, você se coloca num lugar de comparação, onde você acha que você não é digno daquilo, não merece aquilo, ou que aquilo é o máximo, mas, gente, às vezes isso nem é verdade. Não é, né? Então a gente fica às vezes preso nisso. Uma coisa que eu observo muito, que é uma coisa que a gente deve se vigiar, que foi uma coisa que a Camila falou agora, que é essa questão de terapeutas, por exemplo. A gente vê, gente, isso acontece também no meio astrológico. Tem muita gente que fala de signos, mas não é astrólogo, não fala de astrologia. E a pessoa, por ela ser famosa, a pessoa vai com ela, por causa disso, do status. Ah, mas é impossível que ela. Gente, pergunta, observa. O triunfo ele traz para esse lugar de a gente tem que saber o que a gente está consumindo. Investiga, não aceita qualquer coisa, questionem. O triunfo ele questiona, né? Muito. Por isso que ele faz essas limpezas todas, né? Ele questiona o seu real intuito, tudo isso. Então, gente, questionem as coisas. O que você quer, se realmente se alia com aquilo que você precisa, com aquilo que você tem de objetivo. E que todos nós tenhamos um ano maravilhoso, um ano de triunfo, que a gente triunfe com nossos corações, que a gente consiga fazer o que a gente quer, de forma genuína, verdadeira, que só a gente pode fazer, né? Como a gente viu, com o triunfo só a gente pode fazer o que a gente quer fazer, ninguém vai fazer pela gente. E isso que é o legal, né? Seria muito chato as pessoas só todo mundo poder fazer um monte de coisa para a gente, você não poder fazer do jeito que você quer. Tem até um ditado antigo, né? Que as pessoas falam assim: cavalo dado não se olha os dentes, né? Então, o triunfo ele tira você desse lugar. Fala, não, cavalo que você tem é o que você quis comprar, é o que você batalhou e pôde ter. E é isso aí. E seja feliz com isso, principalmente. Né? O triunfo ele também ensina a gente a ser feliz com o que a gente tem. Seja muito ou seja pouco. Que a gente não precisa ser igual ao outro ou melhor que o outro. Não é sobre isso. É ser sobre você. E a gente não se vê, né? A gente vive nos véus da ilusão, né? Porque o mundo virtual, o triunfo ele trabalha muito nessa pessoa presa no virtual, né? O mundo virtual é mentira, gente, em todos os sentidos. Não é tudo verdade, é uma coisa pronta, ele é programado, ele é preparado, ele é intencionado, inclusive. Então, cuidado, gente. Né? Vamos ver o que é de verdade e o que não é. Vamos aprender a observar para triunfar, né? E que todos nós triunfemos e vamos triunfar com certeza. O fato da gente já estar vivendo, a gente saiu de uma pandemia, né? E estamos ainda caminhando fora disso, já é um grande triunfo quem conseguiu sobreviver. A gente veio de tempos difíceis, vivemos um mundo difícil, meio de cabeça para baixo. Tudo isso já são espécies de triunfo, né? Então é importante a gente se conectar com o que a gente é, ser o que a gente é de verdade, e vamos refletir sobre isso. O que eu realmente quero para minha vida? O que é realmente triunfar para mim? O que é ser uma pessoa que triunfou, no meu entender? É isso que eu queria deixar. O que é triunfar, né? Lindo, gratidão, viu, Jô? Muito lindo. E fica o convite para você pensar, olhar, se alinhar e ser quem você é, com todas as suas qualidades e virtudes e também com todos os seus defeitos e limitações. Nós estamos aqui e não somos detentores da verdade universal, mas devaneamos sobre o poder do triunfo. Então, se você tiver sua opinião, quiser deixar o seu relato, deixa aqui nos seus comentários. Se você gostou do triunfo, busca um terapeuta floral para poder te ajudar. E seguimos firmes e fortes no propósito. Se você gostou dessa websérie e quiser ajudar, tem também o número do Pix aqui
nos comentários do vídeo, assim como as informações do João. E eu espero você no próximo episódio, forte, certeiro e verdadeiro consigo mesmo. Então, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!